capítulo 11, né, Atos 11, 27 ao 30, vamos ver um profeta chamado Ágabo. Atos 11, 27 ao 30. Ele vai voltar lá mais para frente em Atos, né? Em Atos 21. Aí é que ele aparece pela primeira vez. E assim diz a palavra do Senhor. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A gente tem aqui o Ágabo, né, um profeta. É interessante que é a primeira vez que aparece esse ofício de profeta no livro de Atos, né? As crianças podem ir com a professora, ela já chegou, está ali, Paulo e Lucas, pode ir lá, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ofício profético. Primeiro, que eu já vi gente falando o seguinte: olha, eu não preciso de igreja local. Não, podem ir para lá, gente, podem ir para lá. Eu não preciso de igreja local, porque Ágabo, ele era um profeta, ele andava por aí. Mas se você observar o verso 27, ele veio da onde? O Ágabo. De Jerusalém. Então ele era de qual igreja? Da igreja de Jerusalém. E ele foi visitar Antioquia, né, e ele deu uma profecia. E a profecia, né, dava a entender que haveria uma grande fome em todo o mundo. É interessante que isso ocorreu porque o Cláudio César, né, ele reinou, né, do ano 41 ao 54, e no ano 45 houve uma grande cheia no Rio Nilo, e essa cheia, ela prejudicou a agricultura da região, e naquela região do Egito, os grãos eram enviados para abastecer o império na região da Judéia. Então isso causou o quê? Uma grande fome. Então essa profecia, ela se cumpre historicamente, né, com a cheia do Rio Nilo, e a gente observa que de fato houve uma grande fome. Eu queria, antes de falar aqui das atitudes dos discípulos, né, em socorrer os irmãos, a questão do profeta no Novo Testamento. Eu já vi gente dizer o seguinte: olha, não, a minha igreja tem profeta, a gente tem profeta, porque a gente vê que Ágabo era profeta. A pessoa não está provando que a igreja dele tem profeta, só está provando que havia um profeta chamado Ágabo. Isso não é uma prova que na igreja dele ou na minha igreja tem profeta. Então, vamos entender novamente como há essa questão de profetas. Lembramos, havia 12 apóstolos, 13 com Paulo. Se você for bonzinho, pode contar Barnabé, que é chamado de apóstolo em Atos 14, embora é um apostolado secundário, e talvez Tiago, né? Então, você tem no máximo 15, mas vamos botar 13, que é os 12 mais Paulo. Você tinha muitas igrejas locais, não tinha o Novo Testamento pronto. Como é que as igrejas teriam a direção do Senhor sem o Novo Testamento e sem a onipresença dos apóstolos e sem os apóstolos terem um WhatsApp? Como é que você teria a direção do Senhor? Você tinha que ter o quê? Você tinha que ter profetas. Ali em Atos capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 20... diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a igreja é edificada sobre esse fundamento. Lá em 1 Coríntios 14, 3, não precisa abrir, a falar que a profecia, ela é usada para edificar. É a mesma palavra. Então, o profeta e o apóstolo, ele lançava a doutrina, ele edificava. E ali em Efésios 3, 5, a gente vai ter a certeza que esses apóstolos e profetas são apóstolos e profetas do Novo Testamento, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, naquele momento, apóstolos e profetas estavam revelando a doutrina, aquilo que não foi conhecido anteriormente. Esses apóstolos e profetas são
aqueles que lançaram os fundamentos. Não é uma referência aos profetas do Antigo Testamento, embora eles também tenham lançado fundamentos, mas o texto aqui é uma referência aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Em Efésios 4, 11, novamente, a gente tem esses dons ministeriais. Vai dizer o seguinte, no capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, apóstolos e profetas lançam doutrina, a qual o evangelista vai pregar para ganhar pessoas, e o pastor, mestre, vai edificar então a igreja local com o ensino. A doutrina é lançada, logo, não há mais apóstolos e profetas. Deus pode usar alguém como usou Ágapo, Deus pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Agora, o ofício ordinário, você não encontra nas Escrituras. Alguém fala o seguinte, mas pastor, aonde é que está na Bíblia que isso acabaria? Eu vou falar, no mesmo capítulo que está, que não pode mais escrever livro inspirado, não tem. É uma construção lógica. Se eu tenho a Bíblia completa, eu não preciso mais escrever a Bíblia. Se os apóstolos e profetas já lançaram a doutrina, não há mais necessidade de lançar a doutrina. Isso é uma construção lógica do texto. Você não vai ter na Bíblia o seguinte, não pode mais escrever capítulo inspirado. Mas é Apocalipse, não pode acrescentar uma palavra. É uma referência ao livro de Apocalipse, profecia deste livro. Você não tem na Bíblia local nenhum em que você não possa ter outro livro inspirado. Mas você entende pela lógica que Apocalipse é o livro da revelação, então, se é o livro final, acabou então a revelação. Então, quando a gente vai ver apóstolo, profeta, a gente tem que entender que era um período onde não havia o Novo Testamento pronto, e Deus usava de muitas maneiras, de maneiras ordinárias, esse tipo de coisa. Ordinária é comum. Então, Ágapo foi lá e ele lançou uma profecia. E a profecia se cumpre, porque um dos requisitos para que você seja um profeta é que aquilo que você fala aconteça, né? Então, ele falou que haveria uma grande fome, houve uma grande fome. Então, os discípulos foram alertados. Deus pode fazer isso hoje? Pode. De maneira ordinária? Não faz toda hora. Mas se Ele quiser fazer, faz. Eles foram alertados. E qual foi a reação dos discípulos ao saber que haveria uma grande fome? O verso 29. E os discípulos determinaram, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Um ponto aqui importante. Ágapo veio da igreja de onde? Jerusalém. Quem era o pastor da igreja de Antioquia? Os irmãos lembram? Barnabé. Barnabé era da igreja de onde? Antes de ser de Antioquia? Jerusalém. Então Barnabé conhecia quem? Ágapo. Não foi um absoluto e total desconhecido que chegou no culto e começou a falar. Isso é interessante. Por exemplo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que se eu falar em línguas, em outros idiomas, eu devo interpretar ou que alguém interprete. Mas como eu vou saber que alguém tem um dom de interpretação? Por quê? Porque na congregação nós saberemos quem tem os dons, porque eles manifestarão os dons. O que ocorre hoje é pessoas desconhecidas, né, que não estão sobre a disciplina da igreja local, achando que elas têm um suposto dom, e todas as igrejas do mundo têm que submeter a isso. Você observa ali que foi alguém que veio de uma igreja, que por sinal era a igreja mãe, entre aspas, e essa pessoa já era conhecida, possivelmente até de Paulo, né? Por quê? Porque ele veio de uma igreja a qual os irmãos já tinham relação. Então eles já reconheciam a piedade daquela pessoa, já reconheciam a vida cristã daquela pessoa, e já sabiam que ele era um profeta, tinha o dom de profecia, né? E que ele ministrava esse dom ao lado de apóstolos. Então, obviamente, ele era usado pelo Senhor. É diferente de alguém chegar aqui, eu tenho um dom de profecia, e... né? O Spurgeon conta certa vez que alguém falou para ele: pastor, Deus me disse que eu devo pregar na sua igreja. A Spurgeon falou: que bom, quando ele me disser, você prega. Por quê? Porque a gente observa, as pessoas vêm, eu tenho aquilo, e acha que todo mundo tem que acreditar. Então, olha a diferença do contexto. Alguém de uma igreja conhecida, reconhecidamente, que tinha o dom de profecia, e profetizou isso. E os discípulos acreditaram e eles se mexeram. E é interessante aqui, que a gente vê aqui um princípio que a gente chama de princípio batista da cooperação das igrejas. A igreja de Jerusalém era independente, e Antioquia também. Não havia uma igreja central, como fala erroneamente o papismo, o catolicismo romano. Havia igrejas locais. Eles sabiam que uma igreja ia passar necessidade, que os irmãos iriam passar necessidade. O que essa igreja de Antioquia fez? Foi lá e ajudou. Interessante, né? Os judeus
de Jerusalém sendo ajudados pelos gentios de Antioquia. Né? A igreja de Antioquia agora ela vai começar a ter a primazia de importância do cristianismo. E, na minha opinião, a igreja mais importante do primeiro século foi a igreja de Antioquia. Então, se houvesse para ter uma sede, ou era Jerusalém, que era o local de início, ou o local mais importante, que lançou missões mundiais, que foi a igreja de Antioquia. Uma igreja que não era para ser sede de maneira alguma, era a igreja de Roma. Então, aqui há essa ação, e olha que interessante o verso 30, eles fizeram e enviaram para quem? Para a igreja, por mão de Paulo e Barnabé, mas quem que enviou? Enviando aos anciãos por meio, os irmãos enviaram aos anciãos por meio de Paulo e Barnabé. Então, a igreja envia por meio de Paulo e Barnabé, e quem que recebe isso, melhor dizendo? Os anciãos, a liderança da igreja. Então, a Ágapo vai lá e fala, a minha igreja vai passar necessidade porque vai ter uma fome. A igreja entende, voluntariamente tem que ofertar isso. E ela envia para quem? Para os anciãos, para os presbíteros da igreja, para os líderes da igreja. Então a gente observa que desde o início o cristianismo tinha liderança, não era essa bagunça que as pessoas dizem que tem, né? Não era essa loucura que as pessoas dizem que tem. Havia liderança estabelecida, a qual era responsável por gerir os recursos da igreja. Então a gente observa aqui tudo muito bem organizado. Então o primeiro bloco que a gente vê hoje na escola dominical, que aqui há uma quebra no texto, né, que já vai começar agora, vai mudar para Pedro, é que havia essa manifestação profética, ela foi útil, né, e ela salvou a vida de muitas pessoas. Porém, a igreja teve que responder isso com generosidade. Se você observar no Antigo Testamento, Deus até falava, e falava muitas vezes com os profetas, mas se o povo não respondesse com generosidade, com obediência, os profetas iam ficar falando ao vento. Então, é necessário sim que Deus fale, mas é necessário que o povo responda essa fala de Deus de maneira livre e de maneira obediente, ok? Alguma dúvida sobre os profetas? Não? Ok, então vamos para o capítulo 12. Né? Agora, é o último cenário que Pedro aparece como protagonista. Né? Se você pegar do 1 ao 12, Pedro protagonista, o humano protagonista, né? E do 13 em diante, o protagonista se torna Paulo. Há uma mudança aqui de eixo. Né? Paulo vai ganhando importância. Por quê? Porque a igreja começa a se expandir para fora das regiões do Oriente Médio, até chegar na Grécia. Então, verso 1 do capítulo 12. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Primeiro bloco aqui que eu quero falar. Primeiro, naquele mesmo tempo que houve essa fome e essa profecia, houve também uma perseguição do rei Herodes. Que Herodes é esse? Alguém sabe? Não é o Herodes Antipas. E não é Herodes o Grande. É o neto de Herodes o Grande. Porque cada um que herdava lá, eles davam o nome do pai, né? Herodes, Herodes, Herodes. Então a gente tem alguns Herodes nas escrituras, né? Não que a gente vê Herodes, Jesus nasceu, tem Herodes, aí Jesus morreu, a igreja já tem Herodes, né? Porque é outro Herodes. Então esse Herodes, neto de Herodes o Grande, ele fez aquilo que era costumeiro à sua família, manteve a tradição, que foi fazer coisa errada, né? E ele estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e ele teve a brilhante ideia de matar o apóstolo Tiago. Então Tiago, o maior, irmão de João, ele é morto aqui. Por isso que nós sabemos que o Tiago, um dos motivos da epístola, não pode ser esse Tiago, que ele teria sido morto já no ano 45, por aí. Então a gente vê aqui, o cara está fazendo tudo certinho, está lá pastoreando a igreja de Jerusalém, junto com o outro Tiago, irmão de Jesus, e o que ocorre com ele? Ele morre. Irmão de João, qual João? João, o apóstolo. Então, Herodes manda matar um apóstolo. Pela primeira vez aqui, um apóstolo é morto. Segundo a tradição, todos os apóstolos morreram dessa maneira, com exceção de um, que foi João. Então, todo mundo morreu assim. E o que isso ocasionou ao povo judeu?
né? E antes que alguém me acuse de semitismo, é o autor do livro dizendo. E isso agradou aos judeus. E Herodes, de maneira política, quer saber, eu acho que eu vou fazer a limpa. Né? Eu já matei um, o pessoal ficou feliz. Pega Pedro. Pedro, Tiago e João eram os principais apóstolos naquele período. Então, obviamente, ele estava indo, pegando os principais apóstolos. E tinha depois Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém, o pastor da igreja. Mas ele se agradou disso, pega Pedro também. Era uma festa, e ele queria presentear os judeus com a morte dos apóstolos. Né? E os judeus iriam se alegrar com isso. Então, os judeus piedosos gostaram do assassinato. Pessoas religiosas que estavam gostando do assassinato. Então, ele prende Pedro, né, e entrega 4 quaternos de soldado. 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados para cuidar do perigoso apóstolo Pedro. Né? 16 soldados para cuidar do Pedro. Mas ele queria apresentar ao povo depois da Páscoa. Olha, Páscoa, agora você tem um presentão. Eu vou matar Pedro também. Né? Só que, o que a igreja foi fazer? No verso 5. Oração em meio à tribulação. Né? Oração em meio à tribulação. A igreja não tinha força política, não tinha força financeira, não ia pegar em espada, né? Não ia pegar em espada. Né? Os anabatistas, eles têm esse princípio, e eu concordo com eles. Você pode se defender, mas você não pode atacar. Né? Você não pode atacar. Né? O soldado de Cristo não usa espada, a não ser uma espada, espada que é a palavra de Deus. Né? Não estou dizendo que você não possa ser policial, claro que você pode ser policial, pode ser tudo, mas para defender ou para ir contra o Estado, você não deve fazer isso. Né? Você não pode fazer isso. Então você vai fazer o quê? Você vai orar ao Senhor. A gente vai ver mais para frente, não vai dar tempo hoje, que a igreja não acreditou na oração, porque quando Pedro é liberto, eles não acreditam. Mas eles estavam fazendo contínua oração, por quê? Um líder já morreu, está a fome se avizinhando aí. Né? O que está acontecendo? Está tudo dando errado, um período complicado da igreja, um período de crescimento, e agora um período muito complicado. Já mataram Tiago, isso faz com que a obra fique um pouco frágil, fragilizada, e agora vão pegar Pedro, e a igreja orou. Agora, do verso 6 ao 8, olha o que ocorreu. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Alguns pontos importantes aqui para a gente observar como tem que ser a nossa reação em momentos de tribulação. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. O que nós faríamos? Tiago acabou de morrer, eles me prenderam. O que eles vão fazer comigo? Vou matar. Qual é a última coisa que eu vou fazer? Dormir. Olha como os cristãos lidam diferente com a ansiedade. Aqui não quero entrar no mérito, mas fosse hoje, ele estaria tomando remédio, ele estaria tendo que marcar 512 terapeutas, porque vão me matar. Assim, mas nós também já não fomos transformados? Os crentes, falando dos crentes, né? Nós já não recebemos o Espírito Santo como Pedro? Nós já não temos habitado em nós o Espírito Santo? Cristo já não é a nossa paz? Claro que se fosse antes, Pedro não ia nem ter deixado prender. Ele ia ter morrido antes, que ele ia entrar em confronto com os soldados. Lembra que ele tentou acertar a cabeça do Malco? Ele não tentou acertar a orelha, ele não sabe mirar tão bem. Ele acertou a orelha sem querer. Né? Quem é que ele não é? O Samurai X? Né? Não é Batossai o retalhador que vai... Não é assim. Ele é o quê? Ele é um pescador, pegou a espada e acertou na orelha. Ele não mirou na orelha. Nunca ele mirou na orelha. Ele mirou na cabeça da pessoa e errou. Por graça de Deus ele errou. Né? Então ele está aqui dormindo. A igreja estava orando e Pedro estava dormindo. A nossa reação diante das tribulações tem que ser a mesma. Tem que ser tranquilidade. Né?
Aquele salmo inútil, você será bem cedo levantar, é isso. Você ficar acordado com ansiedade não ajuda em nada o problema. Pedro deve ter orado, possivelmente: Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser, peço que o Senhor me solte, acho que tem muita coisa para fazer ainda, mas o Senhor faz. E Pedro foi fazer o que? Foi dormir, né? Foi dormir, não ficou andando de um lado para o outro: meu Deus, e agora? Por quê? Porque os crentes, antigamente, eles confiavam no Senhor, sabiam que a sua vida era guardada pelo Senhor, e se porventura desse tudo errado, eles estariam, assim como Estevão, indo encontrar Jesus de braços abertos para ele. Assim tem que ser a nossa vida cristã também, né? Pô, preso, acabaram de matar Tiago, ele estava triste, já acabou de morrer, se conhecem há anos, eram amigos de pesca, amigos de ministério. Tiago morreu, era natural, era normal, era humano que Pedro estivesse aterrorizado e fizesse tudo menos dormir, e nem para prolar um plano para escapar ele fez. Quer saber, eu vou dormir, porque a minha vida está na mão do Senhor. E ele estava dormindo, olha que interessante, com soldados ligados a ele, né? Todo mundo acorrentado. Quer saber, os soldados: esse cara não vai fazer nada, então vamos dormir também, né? Não é perigoso. Aí veio um anjo acordar ele. A igreja está fazendo o quê? Orando. Eu posso afirmar que se não tivesse orando, o anjo viria? Não. E também posso afirmar o contrário. Eu sei que ele estava orando e o Senhor interviu milagrosamente. Isso eu posso afirmar, né? E o anjo veio, e o anjo é delicado, né? Ficou tocando Pedro no lado, porque Pedro estava dormindo pesado, né? Acorda, Pedro, acorda, que ficou tocando, né? Pedro deve ter demorado, porque ele fala: levanta-te depressa. Não, o anjo deve: morro, dormioco, vai, anda, acorda, né? Só o Pedro, se eu estava acordado, tinha um infarto, né? Tinha um infarto, e caíram das mãos das cadeias. Não há nada que o Senhor não possa solucionar. Abriu, aí ele acordou e abriu, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Aqui o anjo é cuidadoso com Pedro, porque tu não vai sair descalço, é de madrugada, né? Ó, o anjo: bota a sandália e bota a capa que está frio, e depois você me segue. Eu vou fazer um milagre, mas tu também te ajuda para não pegar um resfriado. Olha o cuidado do Senhor aqui, né? E eu encerro aqui no verso 9, para ver o sono pesado de Pedro. E saindo o seguia, e não sabia que era réu o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava meio: eu estou acordado, eu estou dormindo, é visão, eu não sei, eu estou indo, né? Estava tão tranquilo, que ele não sabia se aquilo era uma visão, se ele estava sonhando, se ele estava na cadeia e apareceu um anjo, aquilo tudo era só na mente dele, ou se de fato estava correndo realmente. Por quê? Porque ele estava na mão do Senhor, né? Eu imagino que o anjo deve ter demorado um pouquinho de tempo para ficar cutucando Pedro ali, né? Certo? Pedro é aquele tipo de gente que ronca pesado, né? Aquele tipo de pescador bruto que ronca, né? Então a gente observa aqui qual foi a reação da igreja na tribulação: orou. E qual foi a reação de Pedro? Descansou no Senhor. Essa tem que ser a nossa reação, né? Independente do problema. Não sei se todos os problemas vão resolver da maneira que nós gostaríamos, não posso afirmar que sempre vai vir um anjo e vai abrir para a gente as cadeias, não sei, mas eu sei que de qualquer maneira o Senhor estará conosco. Então não temamos, né? Devemos ser fortes, corajosos, confiando no Senhor, que a nossa vida está nas mãos dele, né? Porque o sono do justo é maravilhoso, porque ele é guardado pelo Senhor, amém? Então vamos ficar em pé, coloquem as sandálias de vocês, né? Viu, o anjo também é favorável ao meu costume, não andar descalço, né? O anjo não anda descalço, né? Não anda descalço, né? Então vamos orar ao Senhor nesse momento, e que o Senhor possa nos dar essa mesma tranquilidade da igreja e de Pedro. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que o Senhor nos dê essa mesma tranquilidade, que possamos colocar nossos problemas, Senhor, através do Senhor em oração, Pai, que possamos, Senhor, derramar nosso coração em oração, e que possamos descansar confiando na tua providência, Senhor. Tira de nós toda ansiedade, Senhor, tira de nós, Deus, toda a inquietação, Pai, e que nós lancemos tudo isso a ti, Senhor, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará nossos corações, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.